A democracia só pode funcionar se também for permitida a crítica ao governo e aos órgãos da União Europeia. Esse é justamente o cerne da liberdade de expressão, que até opiniões com as quais quase ninguém concorda e, sobretudo, das quais o governo discorda, estejam protegidas por um direito fundamental. Até agora, vimos apenas um punhado de casos de jornalistas europeus na lista de sanções. Mas isso pode se espalhar como um incêndio se não for contido. Trata-se aqui de forçar a obediência antecipada de outras pessoas na população, gerando medo. Contra a Unthird Sword, yeah. Olá, bem-vindos ao Contracorrente. Apresentamos posições e perspectivas que a mídia de propaganda silencia. Desde 2024, a União Europeia impõe sanções por manifestações de opinião. Isso viola princípios do Estado de Direito e uma decisão do Tribunal Constitucional Federal. O professor Dietmar Murswijk, especialista em Direito Constitucional, Administrativo e Ambiental, hoje emérito da Universidade de Freiburg, diz: sem liberdade de expressão, não existe democracia. E dessa forma, a União Europeia está desmontando a democracia. Professor Murswijk, do que se tratam essas sanções? Was hat es, Professor Murswijk, mit diesen Sanktionen auf sich? Wie Sie gerade sagten, seit 2024 Como o senhor acabou de dizer, desde 2024, existe um novo regulamento de sanções, com o qual a União Europeia, segundo ela própria, quer combater medidas russas de subversão e desestabilização. A União Europeia entende que a Rússia pratica uma guerra híbrida. E essa guerra híbrida também inclui o uso de propaganda e desinformação para influenciar estados da União Europeia e países terceiros, com o objetivo de atacar, minar e desestabilizar nesses países a ordem interna, a segurança interna e a soberania. Isso se aplica especialmente à Ucrânia, mas também a outros países que podem ser prejudicados e afetados por esse tipo de influência russa. E agora devem ser impostas sanções individuais contra isso. Sanções individuais são sanções dirigidas a pessoas específicas, diferentemente das sanções dirigidas a um Estado. Elas também se distinguem das sanções econômicas. Sanções individuais significam o seguinte: uma pessoa incluída na lista de sanções, ou listada, como se diz no jargão técnico, não pode mais entrar em um país da União Europeia nem transitar por países da União Europeia. Os bens dessa pessoa são congelados. Isso quer dizer que todas as contas bancárias são bloqueadas. A pessoa não pode mais sacar dinheiro da conta, não pode mais fazer transferências e todos os cartões de crédito ou bancários são bloqueados. Ou seja, a pessoa fica sem acesso aos seus recursos financeiros. E além disso, todas as outras pessoas estão proibidas de fornecer dinheiro ou recursos econômicos a essa pessoa. Isso significa que uma pessoa sancionada fica privada de todas as suas bases de existência financeira e econômica. Então, na prática, é isso que uma sanção significa. E, naturalmente, pode-se perguntar, por que a União Europeia faz uma coisa dessas? A justificativa da União Europeia é que isso não é uma punição. Segundo a União Europeia, ninguém é punido por expressar uma opinião errada. Trata-se, isso sim, de uma medida preventiva. Ou seja, com uma sanção desse tipo, pretende-se exercer pressão sobre a pessoa em questão para que ela deixe de participar da subversão e da desestabilização russas. Quem é afetado por isso? De quantas pessoas falando? Von Meinungsäußerungen, die sie macht und von denen die EU meint, dass sie dazu beitragen, dass Russland seine Subversion voranbringen kann. Wer ist denn davon betroffen? Um wie viele Personen geht es? Es sind seit
Beginn dieses Sanktionsregimes Desde o início deste regime de sanções, em 2024, 79 indivíduos foram incluídos na lista de sanções até agora. E desses 79, pelo que sei, 6 indivíduos. Isso é algo totalmente novo, que ainda não tinha acontecido dessa forma nas sanções anteriores. Nas listas de sanções, que têm outra base jurídica, fundamentadas em regulamentos de sanções mais antigos, há no total bem mais de 4.000 pessoas que já foram sancionadas pela União Europeia. Mas, nesses casos, a justificativa geralmente era alguma forma de envolvimento na agressão russa contra a Ucrânia. Aggression gegen die Ukraine. Es ging aber nie Meinungsäußerungen. Mas nunca se tratou de manifestações de opinião. E, portanto, há 2 anos manifestações de opinião vêm sendo sancionadas. Ainda há relativamente poucas pessoas na lista de sanções, mas pela primeira vez também há cidadãos de Estados da União Europeia. E isso tem uma importância enorme. Já por isso é de especial importância, porque essas sanções, como eu as descrevi, isto tem um efeito muito mais intenso para cidadãos da União Europeia do que as sanções impostas a cidadãos russos que vivem na Rússia. Russische Staatsangehörige verhängt werden, die in Russland leben. Man muss sich mal vorstellen, wenn ein Russe É preciso imaginar o seguinte: se um russo que vive em Moscou entra na lista e também não tem patrimônio relevante na União Europeia, ele não é muito afetado se não puder mais viajar para a União Europeia. Talvez quisesse passar férias aqui, mas isso é algo de que se pode abrir mão. Também dá para passar férias em outro lugar. E se essa pessoa ganha seu dinheiro na Rússia e tem suas contas bancárias na Rússia, uma sanção dessas não atinge com tanta força. Mas, para alguém que tem seu centro de vida em um estado da União Europeia, ganha seu dinheiro aqui e exerce sua profissão aqui, é uma sanção incomparavelmente mais dura. Härtere Sanktion. Denn wer hier abgeschnitten ist, Pois quem é cortado aqui de suas contas bancárias, quem não consegue mais ganhar dinheiro porque vigora a chamada proibição de disponibilização. Proibição de disponibilização significa que nenhuma pessoa pode dar dinheiro ou outros recursos econômicos à pessoa sancionada. Essa pessoa acaba caindo de um padrão de vida talvez antes bastante razoável para o mero mínimo existencial. Ela não precisa passar fome, porque a autoridade de sanções do estado em que vive pode autorizar a liberação de bens no valor desse mínimo existencial. Ou seja, o estritamente necessário para viver, no nível da assistência social, a pessoa afetada pode receber com autorização da autoridade de sanções. mit Genehmigung der Sanktionsbehörde. Aber diese Form der Sanktion Mas essa forma de sanção reduz o indivíduo ao mínimo existencial. E, na prática, ela também implica uma proibição profissional. Porque se ninguém pode me dar dinheiro, independentemente do motivo, então eu também não consigo mais ganhar meu sustento com uma profissão. É grotesco como o Conselho da União Europeia argumenta nesse contexto, quando isso é questionado num processo perante o Tribunal Europeu. O Conselho alega que a liberdade profissional nem sequer é afetada, que a pessoa em questão ainda pode continuar exercendo sua profissão de jornalista. Pode sim. weiter ausüben. Denn das kann er. Ja, er kann weiterhin journalistisch tätig sein. Sim, ele pode continuar atuando como jornalista, mas ninguém pode pagá-lo por isso. Mas para exercer uma profissão, é preciso poder ganhar dinheiro com ela. Isso, por assim dizer, já está incluído no próprio conceito de profissão. Naturalmente, essa sanção implica, na prática, uma proibição de exercer a profissão. Se formos avaliar isso juridicamente, esse seria, na verdade, o último passo de uma análise jurídica. Mas podemos dizer logo de início, isso não é, de forma alguma, compatível com o princípio da proporcionalidade. Por causa de opiniões que alguém expressa, está sendo aplicada uma sanção tão dura. So hart im Falle des Berliner De forma tão dura no caso do jornalista berlinense Hüseyin Doğru, que até o seu círculo social é afetado. Hüseyin Doğru é casado e tem 3 filhos, 2 deles muito pequenos. Por um período, a conta da esposa dele também foi bloqueada. Atualmente, a conta da mãe dele está bloqueada. Isso faz pensar inevitavelmente na reintrodução da responsabilidade familiar coletiva nazista. Wiedereinführung der nationalsozialistischen Sippenhaft.
Also die EU macht tatsächlich in Então, em alguns casos, a União Europeia realmente faz algo que poderia ser chamado de responsabilização familiar. Em alguns regulamentos de sanções, está expressamente previsto que familiares também podem ser incluídos na lista de sanções, se de alguma forma receberem um benefício vindo da pessoa sancionada. No caso de Douro, não conheço os detalhes tão bem. Não sei neste momento. Evermestam as contas da esposa ou da mãe de Douro foi ordenado pela União Europeia. Afinal, FIUAU estão em nenhuma lista de sanções. stehen ja nicht auf einer Sanktionsliste. Von daher vermute ich eher, dass die Banken das Por isso, suponho que os bancos tenham feito isso, porque eles muitas vezes temem que também possam estar cometendo um crime ao burlar as sanções. E a possibilidade de burla pode surgir quando o dinheiro que cai na conta de uma pessoa próxima, seja a esposa, a mãe ou amigos, acaba no fim das contas sendo disponibilizado à pessoa sancionada. E para um banco que ajuda uma pessoa sancionada a burlar as sanções, isso pode ameaçar sua própria existência se ele cometer um erro. E parece que esse de os bancos, simplesmente por medo de fazer algo errado, fazerem muito mais do que realmente precisariam. viel mehr machen, als sie eigentlich machen müssten. Dann würde es Então, Senlov, necessária às vezes for indício uma prova de que Fizindouro dispõe de contas no círculo social. in seinem sozialen Umfeld verfügt. Ja, also wie gesagt, ich weiß in dem Fall nicht. Sim, como eu disse, nesse caso eu não sei de quem partiu a iniciativa. Se o banco fez isso por iniciativa própria, por assim dizer, por medo, então ele, ou melhor, a esposa ou a mãe dele, precisa tratar disso com o banco. E nesse caso, o banco teria de provar, no fim das contas, que existe uma situação que justificaria isso. Fall vorliegt, in dem es berechtigt wäre. Sie haben zwei Alternativen. O senhor mencionou há pouco duas alternativas. Inevitavelmente pensa-se que esse tipo de sanção representa uma punição. Agora a Comissão Europeia afirma que se trata de uma medida preventiva. O que o senhor acha disso, então? Was halten Sie davon? Also, wenn es eine Strafe wäre, dann wäre es ganz einfach. Se fosse uma pena, seria muito fácil dizer que isso seria inconstitucional ou incompatível com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Isso é totalmente evidente, porque só pode ser punido, para usar apenas um entre vários argumentos, quem foi condenado a essa pena por um tribunal independente. No caso da sanção, é assim. Antes que um tribunal possa decidir, a sanção já é imposta e executada contra a pessoa em questão. E é por isso que a União Europeia argumenta que isso também não é uma pena. Não seria uma pena, mas sim uma medida preventiva. Seria uma medida preventiva se fosse possível acusar a pessoa sancionada de que, com sua conduta, ela viola algum bem jurídico. Verletze sie irgendein Rechtsgut. Und die Person dazu E para levar a pessoa a deixar de cometer essa violação de direitos, a sanção seria imposta como meio de pressão. No caso dessas sanções por medidas russas de desestabilização, seria mais ou menos assim. A União Europeia teria de acusar a pessoa em questão de ter adotado uma conduta que faz parte de uma campanha ou ação russa de desestabilização. Essa pessoa teria de ter se integrado a uma campanha desse tipo, controlada pelo governo russo. E então, a sanção seria um meio de pressão para levá-la a parar com isso e não continuar participando dessa campanha russa. dieser russischen Kampagne zu beteiligen. Also das wäre im Prinzip Então, em princípio, seria concebível usar esse tipo de instrumento de pressão como medida preventiva. Mas nos casos com que lidamos, seja DOCO, seja BO ou outros, falta, na minha opinião, um requisito decisivo para justificá-lo como medida preventiva. Do ponto de vista jurídico, é assim. Quando uma sanção é usada como instrumento de pressão para levar uma pessoa a interromper um comportamento indesejado, essa pessoa precisa primeiro ser intimada, antes da imposição da sanção, a deixar de fazer aquilo que, na avaliação da União Europeia, ela deve deixar de fazer. Se isso acontecesse, a pessoa teria a possibilidade de interromper o comportamento indesejado para evitar a sanção. Die Sanktion zu vermeiden. Und damit wäre die Sache dann erledigt.
E com isso, a questão estaria resolvida. A pessoa afetada poderia então, sem ter sido sancionada, recorrer à justiça contra o fato de ter sido intimada sob ameaça de sanção a deixar de adotar esse comportamento. Se a pessoa considerar que tinha o direito de fazer isso e que obrigá-la a parar viola até mesmo seus direitos fundamentais, então ela poderia processar. Mas as pessoas afetadas não têm essa possibilidade no caso das sanções da União Europeia. Isso porque a União Europeia não as intima previamente a deixar de fazer algo específico. Elas não ficam sabendo antes que serão sancionadas, não são ouvidas. E de repente, um dia aparecem na lista de sanções. Stehen Sie plötzlich auf der Sanktionsliste und Sie erfahren das erst, wenn Sie zur Bank gehen und Geld abheben. E você só fica sabendo disso quando vai ao banco e quer sacar dinheiro, porque aí a sua conta está bloqueada. E então, quando você procura informações, pode ler no Diário Oficial da União Europeia, que consta ali que você está na lista de sanções. Juridicamente, eu avalio isso da seguinte forma. Quando a União Europeia sanciona uma manifestação de opinião, alegando que essa manifestação está relacionada à campanha russa de desinformação, há aqui uma interferência na liberdade de expressão, que não pode ser justificada. Não pode ser justificada, nem que seja porque haveria um meio menos gravoso para alcançar o objetivo que a União Europeia quer alcançar. Afinal, o objetivo é que a pessoa deixe de participar dessa campanha russa de desinformação. Desinformationskampagne zu beteiligen. Und das Ziel hätte die EU erreichen können. E a União Europeia poderia ter atingido esse objetivo se tivesse ameaçado fazer esta ou aquela declaração e publicá-la neste ou naquele jornal ou neste ou naquele portal de internet que classificamos como pró-russo. E se você não deixar de fazer isso, será sancionado. Mas como isso não acontece, a pessoa simplesmente não tem como evitar as sanções. Ela nem sabe que aquilo de que a União Europeia a acusa será considerado motivo para sancioná-la. Então, a afirmação da União Europeia de que as sanções são uma medida preventiva é uma justificativa de fachada? Pode-se ver dessa forma. Se não for uma alegação de proteção, então, de todo modo, é uma medida que não se justifica por outros motivos. Mas há indícios que de fato apontam para o fato de serem medidas punitivas disfarçadas, apenas não chamadas assim. Que não são chamadas assim porque, do ponto de vista do Estado de Direito, na verdade não se sustentariam. Porque nesse caso, elas não se sustentariam em um Estado de Direito. Aí seria ainda muito mais fácil dizer que elas não se sustentam em um Estado de Direito. Mas mesmo como medidas preventivas, essas sanções não se sustentam. Porque também no caso de medidas preventivas, o princípio da precisão decorre do princípio do Estado de Direito. Isso quer dizer que mesmo quando imponho sanções por razões preventivas, elas precisam estar formuladas de maneira tão precisa no regulamento em questão que cada pessoa tem a possibilidade de reconhecer antecipadamente o que a espera se fizer algo específico. E as sanções previstas nesse regulamento de que estamos falando são formuladas de forma tão imprecisa que, na minha opinião, é simplesmente impossível ter uma visão de todas as possibilidades envolvidas e orientar a própria conduta por elas. Mesmo que se tenha cautela, não dá para deixar de fazer tudo aquilo que possivelmente pode resultar em uma sanção. Isso se deve, em especial, ao fato de que não está escrito apenas que a pessoa em questão não pode participar da manipulação de opinião. Há outro motivo pelo qual alguém pode ser sancionado, além da manipulação de opinião: a influência. Sim, mas o que é uma influência? Influência sobre a formação da opinião pública é toda manifestação de opinião. E, se eu me manifesto publicamente sobre qualquer assunto político, eu influencio a opinião pública. Isso por si só, naturalmente, nunca pode ser suficiente. Mas agora isso é combinado com a proteção dos bens jurídicos mencionados no regulamento. O que se pretende proteger é a segurança, a soberania dos Estados da União Europeia e de países terceiros e assim por diante.
Portanto, tem de se tratar de algo que, por um lado, esteja relacionado a uma campanha russa de desestabilização, destinada a afetar a segurança, a soberania e assim por diante. E por outro lado, a pessoa que expressa uma opinião precisa ter algum tipo de vínculo com essa campanha russa. E em que poderia consistir esse vínculo? Por exemplo, se alguém participa ativamente, sendo pago como agente pelo governo russo para disseminar determinadas desinformações na internet. Bestimmte Desinformationen im Internet unterzubringen, das wäre ja noch relativ klar erkennbar und überschaubar. Isso ainda seria relativamente claro de identificar e de delimitar. Mas não é disso que se trata. Bem, isso também é passível de sanção, nos termos do regulamento, naturalmente. Mas muitas outras condutas também são sancionadas. Por exemplo, apoiar uma campanha de desinformação desse tipo, ou até mesmo apenas facilitá-la. E quando falamos em facilitar, esse é um termo que abre um campo de aplicação tão amplo que abrange quase tudo. Qualquer manifestação crítica à política da União Europeia, ou manifestações de opinião que de alguma forma demonstrem sequer compreensão por aspectos parciais da política russa. Isso sugere que as sanções, um instrumento de uma nova tirania arbitrária. De qualquer forma, é um instrumento de dominação. Com ele, tenta-se expulsar do debate público sobre temas importantes para a União Europeia e para a política externa da União Europeia tudo que questiona as narrativas da Huawei ou que, de alguma maneira, ainda que parcialmente, favorece contra-narrativas. E pode-se dizer que esse provavelmente é o objetivo dessas sanções. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da República Federal da Alemanha, na coletiva de imprensa federal, realmente advertiu os jornalistas presentes ali. Se alguém ousar expressar opiniões como as que Jacques Bode expressou, por exemplo, terá de contar com a possibilidade de também entrar na lista, de sofrer o mesmo destino que Jacques Bode. É essa a ameaça que se pretende fazer. Jacques Bode é alguém que certamente expressa opiniões totalmente contrárias ao mainstream daqui. Se quiser, pode-se balançar a cabeça diante delas, talvez até considerá-las absurdas. Mas, juridicamente, é assim. A liberdade de expressão, como direito fundamental, também protege opiniões que se consideram absurdas. Esse é justamente o cerne da liberdade de expressão, que também estejam sob a proteção desse direito fundamental. Opiniões com as quais quase ninguém concorda, e, sobretudo, com as quais o governo não concorda. E o que a União Europeia está fazendo aqui, com essas sanções, é, na prática, tentar expulsar do debate público todas as opiniões sobre o conflito na Ucrânia, sobretudo, mas também sobre outras áreas que, do ponto de vista da União Europeia, são politicamente importantes e que contradizem as narrativas da UEWAR. E isso não é incompatível apenas com a liberdade de expressão, mas também com o princípio democrático. Que a democracia só pode funcionar se a crítica ao governo e também a crítica aos órgãos da União Europeia for permitida. Jacques Bode é um ex-oficial do Serviço de Inteligência Militar da Suíça. Ele esteve muito no exterior, inclusive atuando em zonas de guerra e de crise, e hoje vive em Bruxelas. Um cidadão suíço está sendo sancionado em Bruxelas. Ele não pode mais viajar, como o senhor diz. Quão sólida é a justificativa da União Europeia? Pelo que pude tomar conhecimento, não há razões consistentes para afirmar que Bode esteja colaborando de alguma forma com a Rússia. E isso, na minha opinião, é o pré-requisito para que uma sanção possa ser considerada. Quem apenas expressa opiniões, sem colaborar de forma alguma com a Rússia, não pode, em hipótese alguma, ser sancionado pelos órgãos da União Europeia por causa do conteúdo de suas declarações, só porque elas agora são vistas como incômodas. Isso seria claramente incompatível com a liberdade de expressão. É preciso haver algo além da manifestação de opinião para que essa liberdade de expressão possa ser restringida nesse contexto.
E haveria algo além de meras manifestações de opinião, se de fato existisse uma inserção consciente e deliberada em uma campanha russa de desinformação. O Conselho da União Europeia teria de provar isso para poder sancionar alguém como Jacques Baude. Eu não vi essa prova. Sanktionieren zu können, den Nachweis habe ich nicht gesehen. Jacques Beau arbeitet nach eigenen Angaben nicht mit Segundo suas próprias declarações, Baude não trabalha com meios de comunicação russos. Ele também não recorre a fontes nem a narrativas russas. Ele cita apenas fontes ocidentais. Mesmo assim, é sancionado. Trata-se aqui de impor obediência antecipada a outras pessoas da população, gerando medo. bei anderen in der Bevölkerung zu erzwingen. So kann man das sehen. Die EU versucht natürlich, sich trotzdem É possível ver assim. rechtfertigen im Hinblick auf A União Europeia naturalmente tenta ainda assim se justificar quanto à aplicação do seu próprio regulamento de sanções, que exige justamente esse vínculo com a Rússia. Ou seja, é o próprio regulamento que diz isso. Não sou só eu que estou dizendo. Está escrito no regulamento. No regulamento, isso é formulado de maneira tão vaga que, com termos como facilitar ou apoiar, acaba sendo possível construir uma argumentação se ela for estruturada em várias etapas. Naturalmente, o Conselho da União Europeia não tem prova alguma de que Jacques Baude trabalhe com alguma instância russa. E agora o Conselho argumenta que Baude trabalha com meios de comunicação favoráveis à Rússia. E são citados alguns veículos aos quais isso supostamente se aplicaria. das gelten soll. Ein Medium, dessen Name mir im Augenblick nicht Um veículo de comunicação, cujo nome não me vem à cabeça neste momento, é um daqueles que a União Europeia diz que de alguma forma recebe dinheiro de Moscou, ou algo assim. Mas Baude diz que nunca trabalhou com eles. Segundo ele, eles simplesmente reproduziram entrevistas ou declarações que ele deu a outros veículos sem perguntar a ele. E nesse sentido, isso não pode ser atribuído a ele. O Conselho da União Europeia argumenta, mas esse nem é o ponto, que declarações dele foram publicadas nesse veículo favorável à Rússia. Se ele concordou com isso ou não, seria irrelevante, porque foi publicado em um veículo russo de propaganda. weil es ja in einem russischen Propagandamedium erschienen sei. Ich meine, es ist unsinnig, auch im Eu acho que isso não faz sentido, também do ponto de vista da função preventiva que as sanções deveriam ter. Se eu quero, com uma sanção, dissuadir alguém de deixar de fazer algo que fez e continua fazendo, então não faz sentido aplicar uma sanção por algo que essa pessoa nem fez. Ou seja, se um veículo de comunicação favorável à Rússia, seja lá como se queira chamá-lo, usa as declarações dele sem o consentimento dele, isso não é algo que ele próprio tenha feito e de que pudesse ser dissuadido com uma sanção. Portanto, esse argumento não se sustenta. mithilfe einer Sanktion. Also dieses Argument zählt nicht. Oder ein anderes Beispiel. Ou outro exemplo, o Conselho da União Europeia usa como suposta prova de uma colaboração com a Rússia e, portanto, de participação numa campanha russa de desinformação, o fato de Baude ter autografado o próprio livro numa livraria. E essa livraria seria pró-Rússia. E o caráter pró-Rússia dessa livraria é justificado pelo fato de que outro autor, um francês, ou melhor, de que os livros desse francês eram vendidos nessa livraria, e esse francês estaria na lista de sanções. Patrick Baude deveria saber disso e, portanto, deveria saber que se tratava de uma livraria com ligações com a Rússia. E por isso ele não deveria ter aparecido lá. Das wirkt doch sehr Isso parece muito forçado. Como é que surgem medidas arbitrárias como essas? Quem toma a iniciativa? ergreift die Initiative. Die Initiative geht von einem der Mitgliedstaaten. Em geral, a iniciativa parte de um dos Estados-membros. Isso pode acontecer diretamente. Afinal, todos os Estados-membros são representados no Conselho por um integrante do governo. Neste caso, é o Conselho de Ministros das Relações Exteriores que impõe esse tipo de sanção. Na prática, provavelmente será assim. No Estado-membro, cujo ministro das Relações Exteriores apresenta o pedido, algum funcionário do Ministério das Relações Exteriores. Talvez exista ali um departamento que procure especificamente casos para sanções,
e faça propostas. Prepara uma sugestão para o ministro e ele então a encaminha. Também é possível que algum Estado se dirija a representante da União Europeia para assuntos externos. Ela também pode apresentar esse pedido no Conselho. Kann man sagen, Pode-se dizer que ministros e ministras das relações exteriores da Alemanha, que juraram defender a Constituição, ajudam em Bruxelas a enfraquecer essa Constituição? diese Verfassung auszuhebeln. Eu entendo que ministros que participam das decisões do Conselho da União Europeia estão vinculados aos direitos fundamentais da lei fundamental e violam a lei fundamental se eles próprios apresentam uma proposta, ou mesmo se apenas aprovam uma proposta que não é compatível com a lei fundamental. E me parece que é esse o caso aqui. Welche Möglichkeiten Possibilidades pessoas afetadas como Hussein Douru ou Jacques Baud têm de recorrer judicialmente contra isso? dagegen zur Wehr zu setzen? Existe a possibilidade de entrar com uma ação de anulação nos tribunais europeus contra a inclusão na lista de sanções. Em primeira instância, o Tribunal Geral da União Europeia é competente. Em segunda instância, seria o Tribunal de Justiça da União Europeia. Quais são as chances de sucesso de ações judiciais como essas? Acontece que já houve decisões em muitos casos. Em casos de sanções, ainda foram relativamente poucas, se é que houve alguma, com base nesse novo regulamento de sanções. Ainda não há muita experiência nesse sentido. Até agora, a maioria das ações judiciais não teve sucesso, em parte com fundamentações decepcionantes. Mas também há uma série de casos em que as ações foram bem-sucedidas. Aber es gibt auch Mas também há casos em que o Conselho da União Europeia, poucos dias depois, voltou a impor sanções contra a mesma pessoa. gegen dieselbe Person Sanktionen verhängt hat. Sim, e isso é problemático. Pelo menos quando a nova sanção se baseia em argumentos, em comportamentos que supostamente justificariam a sanção, mas que se referem ao mesmo período que o tribunal já analisou. Acho que no futuro a jurisprudência deveria dizer que isso é um abuso, porque no fundo, a proteção jurídica fica completamente esvaziada se for possível apresentar a qualquer momento novos motivos tirados de alguma fonte inesgotável. Quando se trata de jornalistas, há milhares de declarações que a sua questão já fez. Von Stellungnahmen, die der Betreffende mal gemacht hat. Da kann man immer wieder was Neues ausgraben. Und ich finde, Sempre dá para desenterrar alguma coisa nova. E eu acho que, com a investigação de um determinado período, também deveria estar esgotado aquilo de que a pessoa em questão é acusada. Claro, pode acontecer de surgir um novo comportamento, digamos depois da última decisão judicial ou depois do período que o tribunal ainda avaliou. Então, vamos supor que alguém que até agora não trabalhava para o governo russo entre em algum tipo de relação contratual e receba dinheiro do governo russo. Esse novo comportamento, Igithu justifique uma sanção. Isso é diferente. Mas voltar sempre com novos motivos para o mesmo período, eu considero isso muito problemático. Das halte ich für sehr problematisch. Der Ministerrat der EU O Conselho de Ministros da União Europeia faz parte do Executivo. São os emissários dos governos nacionais, os ministros que decidem. Mas os ministros, ao mesmo tempo, decretam sanções com força de lei e, com isso, arrogam-se mudanças legislativas. maßen sich damit legislative Befugnisse an. Wird hier die Gewaltenteilung aufgehoben? Na União Europeia, não há uma separação de poderes aplicada de forma coerente. O Conselho da União Europeia, por um lado, é um órgão composto por membros dos executivos nacionais e também toma decisões que podem ser atribuídas à esfera de atuação do executivo. Mas pelos tratados da União Europeia, ele também é ao mesmo tempo um órgão legislativo. O legislativo da União Europeia é formado por dois órgãos, o Parlamento e o Conselho. Antes era apenas o Conselho. Na primeira fase da Comunidade Econômica Europeia, o Parlamento tinha apenas função consultiva. Hoje ele é, por assim dizer, um órgão parlamentar com direitos iguais. Mas temos esses dois órgãos parlamentares, ou melhor, esses dois órgãos legislativos, o Parlamento e o Conselho.
E no que diz respeito ao Conselho, a separação de poderes é, por assim dizer, rompida. Sozusagen die Gewaltenteilung durchbrochen. Essa não é a única medida da União Europeia que se volta contra os fundamentos essenciais da ordem democrática e liberal. Tomemos, por exemplo, a Lei dos Serviços Digitais, que também é capaz de restringir a liberdade de expressão. Der Digital Services Act ist in der Tat A Lei de Serviços Digitais é de fato muito problemática em um aspecto. Ela também tem funções úteis, que não são passíveis de contestação jurídica e que são perfeitamente aceitáveis. Por exemplo, quando estabelece que os usuários de plataformas de internet têm determinados direitos de contestação, caso a plataforma faça algo que interfira em seus direitos. Isso está bem, mas o que considero incompatível com a liberdade de expressão é o fato de que a Lei de Serviços Digitais incentiva as plataformas de internet a apagar aquilo que, na visão da União Europeia, é desinformação ou que é prejudicial aos debates políticos. politische Debatten ist. Desinformation, wenn das nur Desinformação. Se se tratasse apenas de impedir informações falsas deliberadas, ou seja, mentiras na internet, então isso seria relativamente pouco problemático do ponto de vista da liberdade de expressão. Mas a União Europeia usa nesse contexto um conceito muito amplo de desinformação, que também inclui a misinformation, a informação equivocada, como talvez se possa traduzir. Informação equivocada é uma informação dada de boa fé, talvez unilateral, não totalmente objetiva. E isso é algo que, por assim dizer, também é garantido como direito fundamental no âmbito da liberdade de expressão. Ninguém é obrigado, quando se manifesta publicamente, a ser completamente objetivo e a apresentar de maneira igualmente equilibrada todos os lados do assunto sobre o qual está falando. É bastante comum, inclusive nos chamados meios de comunicação de qualidade, apresentar os fatos de forma unilateral. Und wenn man nur die halbe Wahrheit über einen bestimmten Vorgang sagt, dann sagt E quando se diz apenas metade da verdade sobre um determinado acontecimento, não se está dizendo a verdade. De alguma forma, isso induz o público ao erro. E ainda assim, esse tipo de coisa, se não for uma desinformação realmente manipuladora e deliberada, mas simplesmente uma consequência do trabalho jornalístico, por não se pesquisar tudo o que está em volta, então isso é algo protegido pela liberdade de expressão. E, quando se filtra tudo isso, porque a União Europeia considera prejudicial ao debate social, acaba se filtrando não aquilo que é de alguma forma unilateral, mas aquilo que contradiz as narrativas da União Europeia. sondern was den Narrativen der EU widerspricht. Und da die EU E como a União Europeia não pode filtrar ela mesma esse tipo de manifestação de opinião, porque isso seria uma intervenção estatal na liberdade de expressão, sem justificativa possível, ela deixa essa filtragem do que é indesejado para as plataformas de internet. E não apenas deixa para elas, como também pressiona essas plataformas para que façam aquilo que a própria União Europeia não pode fazer. E essa maneira de contornar a proteção da liberdade de expressão, exercendo indiretamente pressão sobre as empresas de internet para que façam o que o Estado ou a União Europeia não podem fazer, eu também considero muito prejudicial para o debate livre sobre temas políticos. für den freien Diskurs über politische Themen. Im Zusammenhang mit dem Digital Services Act. Em relação à Lei de Serviços Digitais, houve uma audiência no Congresso dos Estados Unidos. Nela foram ouvidos, por exemplo, os chefes das grandes empresas de internet, como o Facebook. Eles também tiveram de apresentar documentos internos. O resultado é que a União Europeia interveio de forma censória em 8 eleições dentro da UE e manipulou a formação de opinião. O que o senhor acha disso? Estamos vivendo uma época de censura, como constatou o Congresso dos Estados Unidos. Also, da kenne ich jetzt die Hintergründe nicht näher. Ich müsste mir da Bem, eu não conheço os detalhes desse caso. Eu teria que analisar a justificativa, ver exatamente o que foi constatado. O que eu mesmo acompanhei foi que durante a pandemia de coronavírus, os governos pressionaram as empresas de internet. Pelo que li, o governo federal alemão também esteve envolvido nisso, não apenas o governo americano.
E essas milhões de remoções de manifestações de opinião que não concordavam com a política para a pandemia, com as medidas contra o coronavírus, isso realmente aconteceu. E eu considero que, naquela época, a liberdade de expressão foi prejudicada de forma muito grave. Que papel desempenham nesse processo as chamadas organizações não governamentais financiadas ou cofinanciadas pelo Estado, como, por exemplo, a Hate Aid? Beispielsweise Hate Aid. Die wirken ihrerseits auf die Internetkonzerne ein, indem Elas, por sua vez, influenciam as empresas de internet ao fazer denúncias. Na Alemanha, temos o mau hábito dos portais de denúncia, onde podem ser denunciadas manifestações de opinião indesejadas sobre os mais diversos temas, inclusive abaixo do limite do que é criminalmente punível. Essas ONGs frequentemente encaminham aos portais de internet denúncias que recebem de quaisquer cidadãos. E os chamados sinalizadores de confiança desempenham um papel especial nisso. São ONGs certificadas pela autoridade nacional competente. Ou seja, a autoridade determina que uma organização específica, como a Hate Aid, cumpre os critérios pelos quais uma organização se qualifica, segundo a DSA, como sinalizadora de confiança. nach dem DSA als Trusted Flagger qualifiziert. Und diese Trusted Flagger E esses sinalizadores confiáveis têm uma influência maior do que outras organizações sobre o que é apagado pelas empresas de internet. Isso porque, segundo a DSA, as empresas de internet são obrigadas a tratar com prioridade as notificações dos sinalizadores confiáveis. E nesse caso, é sempre uma questão de tempo. Se uma organização, se um sinalizador confiável afirma que existe uma denúncia, uma postagem na internet que eles consideram ilegal, então o portal de internet em questão tem de reagir muito rapidamente. Não me lembro exatamente do prazo, mas suponho que a decisão sobre a exclusão tenha de ser tomada em até um dia. eines Tages die Entscheidung über die Löschung treffen. Die Entscheidung liegt bei der A decisão cabe à plataforma de internet, ou seja, ela não é legalmente obrigada a apagar tudo que um sinalizador confiável denuncia. Mas essas plataformas também estão sob pressão de tempo e sob a pressão de talvez milhares de denúncias que chegam. E aí é preciso decidir em pouco tempo. Para a plataforma de internet, o mais simples é apagar em caso de dúvida, em vez de decidir em caso de dúvida pela liberdade de expressão. Porque, se a exclusão ocorrer injustamente, isso não traz nenhuma desvantagem para a empresa de internet. Mas se ela deixar de apagar algo e uma autoridade nacional depois concluir que aquilo deveria ter sido removido por ser ilegal, isso pode ter consequências graves para a empresa, se acontecer com frequência. Se acontecer só uma vez, não acontece nada. Mas se acontecer mais vezes, a União Europeia pode dizer que elas não fizeram o suficiente contra riscos sistêmicos. E it's able to mostrar. Technische Risiken getan und deshalb kriegen sie ein hohes Bußgeld. Bei ihrem Gipfel in Vilnius 2023. Na sua cúpula em Vilnius, em 2023, a OTAN decidiu intensificar, no âmbito de sua guerra cognitiva, a cooperação com a União Europeia no combate à desinformação. Um ano depois, a União Europeia declarou os chamados disseminadores de desinformação, sendo ela própria quem define o que isso é, praticamente inimigos do Estado. A OTAN está puxando os fios nos bastidores? Zieht die NATO im Hintergrund die Strippen? Das weiß ich nicht genau. Mir scheint es naheliegend. Não sei ao certo. Isso me parece plausível, mas tenho pouca informação sobre quais consultas conjuntas, quais decisões conjuntas houve nesse caso. Gemeinsamen Beratungen, welche gemeinsamen Beschlüsse es da gegeben hat. Sie haben vorhin erwähnt, dass die Europäische Union und die O Europäische senhor mencionou há pouco que a União Europeia e a Comissão Europeia relacionam, em particular, o combate à desinformação e as sanções à guerra na Ucrânia. Isso faz parte da condução da guerra? Em breve teremos uma proibição de ouvir emissoras inimigas? Ein Verbot, Feindsender zu hören? Ja, zu hören nicht, also das wäre Sim, ouvir não.
Então, provavelmente, uma proibição desse tipo não seria juridicamente aplicável na Alemanha e na União Europeia. Mas estão fazendo de tudo para que nem sequer tenhamos mais essa possibilidade. A RT está proibida na União Europeia desde o início da guerra na Ucrânia. Isso, aliás, aconteceu como sanção, mas com base em outro regulamento de sanções. Simplesmente colocaram essa empresa de mídia, a RT e a Sputnik, numa lista especial e elas receberam uma proibição de transmissão na União Europeia. Isso pode ser entendido como uma espécie de contramedida contra a guerra híbrida da Rússia. Pelo menos é assim que a União Europeia entende. Se a União Europeia diz que a Rússia conduz uma guerra híbrida, também por meio da influência exercida pela mídia, e deixa veículos estatais atuarem aqui na Europa, então se pode dizer, bem, agora a União Europeia também está se defendendo por meio de uma guerra híbrida, e como contramedida, impõe-se uma proibição de transmissão. Anfang der 80er Jahre habe ich an der Universität No início dos anos 80, estudei ciência política na Universidade de Mannheim. E nos seminários principais e avançados, era perfeitamente possível, e até desejado pelos professores, pegar emprestado uma tese de doutorado produzida no Instituto de Marxismo-Leninismo do Comitê Central do SED, em Berlim Oriental, para entender como eles argumentavam, como vinculavam a ideologia a questões concretas. Também era possível ler jornais comunistas, como o US, ou qualquer outra coisa, publicações da Alemanha Oriental. Agora querem proibir isso, falando sério? Querem expulsar o diabo com Belzebu? Verbieten, will man da den Teufel mit dem Beelzebub austreiben? Eu também acho que numa sociedade livre, o governo deveria considerar os cidadãos adultos e maduros o bastante para reconhecer a propaganda e lidar com ela. E de fato, como você mencionou, é preciso conhecer também a forma de argumentar do adversário, se quiser combatê-lo de maneira eficaz. Isso é algo a se considerar. Naturalmente, há uma série de argumentos que agora foram apresentados a você pela União Europeia. Eles argumentam, por exemplo, que no contexto da guerra híbrida, o outro lado, o inimigo, como agora é chamado, não se deixa identificar tão facilmente. Faz isso de forma muito mais sofisticada. E essa propaganda acontece por meio de métodos que, antes de tudo, buscam minar a confiança da população na própria mídia, e assim por diante. Então, esse exemplo de, por assim dizer, obter literatura com o posicionamento claro do outro lado e estudá-la não pode ser transferido diretamente para os meios de combate na guerra híbrida. Isso certamente seria o que a União Europeia lhe contraporia, e não dá para descartar isso por completo. Kein Richter kann seine Arbeit Nenhum juiz consegue fazer seu trabalho, se leva a profissão a sério, sem ouvir os dois lados. Nenhum jornalista consegue fazer seu trabalho, se leva a profissão a sério, sem ouvir os dois lados. Então sinto que a União Europeia está me impedindo de exercer minha profissão. Union an meiner Berufsausübung gehindert. Sim, impedidos por quê, exatamente? Como jornalista, você ainda tem a possibilidade de acessar meios de comunicação russos da Rússia ou de receber canais russos na Europa, até onde o sinal alcançar. Com uma proibição como a da RT, o objetivo da União Europeia é impedir a influência da Rússia sobre a população em geral. Como eu disse, se entendermos tudo isso como guerra híbrida, talvez seja possível justificar essa medida como uma contramedida. Nos posso vender Wimes. Pessoalmente, eu não acho bom que isso seja feito, porque eu realmente acredito que as pessoas interessadas em política, que querem se informar, também deveriam poder se informar por fontes do outro lado, mesmo com esse risco. Mas todo mundo faz isso sabendo que ali não está sendo proclamada a verdade pura. Assim como ela também não é proclamada, é preciso reconhecer isso honestamente pelo lado ocidental. O Ocidente também produz narrativas que não são totalmente objetivas. Provavelmente isso acontece em maior medida por parte da Rússia. Mas todo mundo que se ocupa desse assunto sabe disso.
Wie können wir unter diesen Como podemos salvar a democracia nessas condições? Como é possível remediar a situação diante de uma elite política, de funcionários do governo e de políticos que impuseram essas sanções? solche Sanktionen eingeführt haben? Ich sehe eigentlich, wenn uns die Rechtsprechung Na verdade, eu vejo o seguinte: se a jurisprudência não nos ajudar, e eu espero que ela nos ajude, pelo menos em casos como o de Jacques Bode, e também acho que ela deveria nos ajudar em casos como o de Dogro. Pela minha análise jurídica, esse regulamento de sanções, como tal, viola o Estado de Direito. E todos os que forem sancionados com base nesse regulamento deveriam obter decisão favorável no processo que moverem perante o Tribunal Europeu. Vamos ver o que resulta disso. Se isso não der certo, na verdade só resta o caminho da opinião pública. bleibt eigentlich nur der Weg über die Öffentlichkeit. Ich sehe bis jetzt kaum Até agora, quase não vejo que a mídia alemã, mas também a mídia de outros países da União Europeia, tenha sequer reconhecido esse problema, tirando alguns veículos alternativos, ou, por exemplo, o semanário suíço Weltwoche, que publicou bastante sobre o tema. Fora isso, ainda recebe atenção de menos. Mas está na hora de os jornalistas, em especial, perceberem o quão explosiva é essa questão e com que rapidez ela pode se ampliar. Até agora, temos apenas um punhado de casos de jornalistas europeus na lista de sanções. Mas isso pode virar um incêndio de grandes proporções se não houver um freio aqui. wenn hier nicht Einhalt geboten wird. Der Staatsrechtler, Professor, O professor de Direito Constitucional Dietrich Murswick diz: todas as sanções impostas pela União Europeia violam o Estado de Direito. E pode haver um efeito dominó se a opinião pública, os jornalistas e os juristas não despertarem. Muito obrigado por isso. nicht erwachen. Dafür vielen Dank. Professor, Wir bei Gegen den Nós, do Gegen den Strom, mostramos posições e perspectivas que a mídia de Portugal silencia. Medien. Cohen Mostaraitis. Bleiben Sie dabei.